História para o Enem. Ciências humanas para o Enem. Esses assuntos que nós estamos trazendo para vocês, alunos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque nós selecionamos, após analisar a ementa do Enem, após analisar as últimas provas do Enem, os assuntos que têm mais sido cobrados no Enem. E o Brasil, nós vimos na aula passada, o Brasil colônia. Agora eu trago nessa aula para vocês observarem, na tela para vocês, nesta aula de número 11, eu, professor Beto, estarei trabalhando com vocês o Brasil Império. Que período da história nós estamos trabalhando nesse Brasil Império? Qual é esse período da história que nós estaremos trabalhando, hein? Chamado Brasil Império. Olha aqui a bandeira, aqui ó, a bandeira do Império Brasileiro. Tudo começa com Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte está lá, fazendo um processo de expansionismo na Europa. Aí Napoleão Bonaparte ele resolve ameaçar o governo português, que não queria fazer comércio com eles, queria permanecer fazendo comércio com a Inglaterra. Aí ele vai dizer para o governo português bem assim, ó, espera aí, se vocês não pararem de fazer comércio com a Inglaterra, porque eu decretei o bloqueio continental, eu irei invadir Portugal. Sabe o que a família real faz? Dá uma baroa no Napoleão e se manda para o Brasil. Pega todo mundo, toda a corte, mais de 15 mil pessoas, reúne todo mundo, vamos embora para o Brasil. E eles partem para o Brasil, que era a maior colônia dele. Só que quem vem não é a figura de Dom Pedro I, Dom Pedro II, que daí vai aparecer depois. Mas nós temos uma figura chamada Dom João, que era o príncipe regente, filho da rainha Dona Maria, que era chamada de Maria Louca. Eles partem para o Brasil. Chegam aqui no Brasil, vão chegar ali em Salvador, depois eles vão vir para o Rio de Janeiro. O Brasil se torna Reino Unido de Portugal e Espanha. Ou de Portugal e Algarves. Brasil, Portugal e Algarves se tornam Reino Unido. E aí começa uma história que vai desencadear no Império Brasileiro. Olhem na tela para vocês. O Brasil Império ele vai de 1822, quando nós temos a proclamação da independência do Brasil, ele vai aqui de 1822 até 1889, quando nós temos a proclamação da República. Foi um período mais importante da história brasileira, marcado por profundas transformações econômicas e sociais. Essa fase se estendeu desde a proclamação da independência em 1822, liderada por Dom Pedro, que ganha o título de Dom Pedro I, até a proclamação da República em 1889, durando 70 anos de Brasil Império. Só que nós temos conflitos internos, mudanças da estrutura, mudança no poder, mudança do cenário econômico, além de importantes avanços e desafios que se consolidaram para se consolidar essa independência. A independência do Brasil ela se deu em 7 de setembro, a gente já sabe muito bem isso, que a gente faz atividade, é de 7 de setembro, que o Brasil é independente. Quando Dom Pedro I marcou o início do período imperial. Entretanto, a separação de Portugal não foi pacífica. O Brasil vai enfrentar resistência em províncias leais a metrópoles e os conflitos militares que duraram até 1824, quando Portugal finalmente reconheceu a independência do Brasil. Fica comigo, deixa eu bater um papo com vocês. Imaginem vocês, nós temos Dom João vindo aqui para o Brasil, fugindo de Napoleão. Daqui a pouco Napoleão vai embora de Portugal, deixou Portugal livre. As cortes portuguesas elas vão pressionar Dom João a retornar para Portugal. Dom João retorna para Portugal e deixa seu filho aqui, Pedro, como príncipe regente. O Pedro está aqui, muito bem, como príncipe regente, começa a tomar atitudes como príncipe regente,
que vai desagradar a coroa portuguesa. Porque, lembrando, o pai dele já não era mais um rei absolutista. Ali já vivia uma monarquia parlamentarista. Aí desagrada a corte portuguesa e a corte portuguesa começa a pressionar. Pedro, volta, Pedro, volta. Ele disse, não, eu fico. Dia do fico. É colocado como dia do fico. Depois ele vai dizer, toda lei que vier de Portugal só será cumprida se eu carimbar e dizer, cumpra-se. Que é outra simbologia dele ficando aqui. Portugal começa a pressionar e diz, olha, nós vamos aí te tirar a força do Brasil. Aí Pedro, que era casado com Leopoldina, tinha José Bonifácio por trás, um grande intelectual, vai dizer o seguinte, se é para o bem de todo, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E logo em seguida ele vai dizer, no dia 7 de setembro, independência ou morte. Vai tornar o Brasil, entre aspas, independente de Portugal, porque o Pedro continuou sendo herdeiro do trono português. Mas ele vai começar um conflito, nós vamos ter guerra com Portugal, aqui interna do Brasil, vão durar 2 anos este conflito, porque Portugal não aceitava perder a colônia brasileira. A Inglaterra estava aqui apoiando a independência do Brasil, porque a Inglaterra tinha interesses financeiros. E o Brasil se torna independente no dia 7 de setembro. Dom Pedro II se torna o primeiro imperador. E, com isso, nós temos a primeira Constituição. Só que, em 1824, não vai ser direitinho. Não seria ela a primeira Constituição. A primeira Constituição seria em 1823, uma Constituição que foi discutida de uma forma mais democrática, só que Dom Pedro I não vai aceitar essa Constituição e vai rasgar e vai fazer a Constituição outorgada de 1824, chamada Constituição Censitária. Só podia votar e ser votado quem tivesse determinada renda. E a Constituição de 24 ela tem uma característica emblemática. Na divisão dos poderes, que tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, é criado um quarto poder, o chamado poder moderador, que era um poder, basicamente, exercido pelo imperador. Mas essa Constituição ela dá o início da política brasileira. Era uma Constituição também confissional católica. Nós temos aí uma religião oficial do Brasil, o catolicismo. Essa Constituição dava uma centralização do poder. O poder moderador dava uma centralização do poder para Dom Pedro I. Centralização essa que não estava sendo bem aceito pela elite. E durante esses 9 anos que Dom Pedro I vai governar o Brasil, ele vai ser muito pressionado pela elite por causa dessa centralização. Vai ser muito criticado. E se não bastasse, a sua filha, que estava como princesa regente em Portugal, tinha perdido o poder do trono lá em Portugal para o seu irmão Miguel. Aí Dom Pedro disse, não, eu vou me embora do Brasil. E Dom Pedro I, após fazer a Constituição, resolve ir embora do Brasil. Nós estamos aqui em crise política, crise econômica, ele retorna para Portugal. Começa nesse período um período chamado período regencial. Por que regencial? Porque o príncipe que fica como príncipe regente tem apenas 5 anos de idade, gente. Pedrinho, filho de Dom Pedro I, tem apenas 5 anos de idade e não podia governar. Vai começar um período regencial, onde nós temos regência trina permanente, trina provisória, depois regência trina permanente, depois regência una, aí nós temos padre sendo regente, o padre Feijó, nós temos várias figuras sendo regente, mas a elite brasileira espalhada nas províncias não aceita essas regências e começam a fazer movimentos para o processo de independência do Brasil. Começa a fazer, eu digo independência do Brasil,
de forma fragmentada, tá? Como foi a independência das colônias espanholas? Olha aí como são as colônias espanholas. Existe a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, a Venezuela, não fragmentou? Aqui no Brasil também começa, lá no Pará, nós temos a cabanagem, que tenta fazer um processo de independência, lá no Pará, 1840. Depois nós temos lá no Rio Grande do Sul, a Revolta Farroupilha, que vai de 35 a 45, a cabanagem de 35 a 40, 5 anos aí, aqui 10 anos de conflito lá no Rio Grande do Sul. As principais revoltas, e eram revoltas separatistas, queriam se separar. A elite brasileira que estava nesse período regencial, ela começa a ver com preocupação a falta de um imperador no Brasil. E agora, como resolver isso? Já que o imperador tem apenas 14 anos de idade, estava sob tutela de José Bonifácio. Como resolver isso? Meus queridos, o Brasil que já era cheio de golpe, Brasil que surge com um golpe, nós vamos ter aqui um golpe chamado golpe da maioridade. Vocês têm ideia do que seja isso, o golpe da maioridade? Com apenas 14 anos de idade, eles vão transformar o Pedrinho em Dom Pedro II. Com apenas 14 anos de idade, Dom Pedro ele vai ser considerado maior de idade, ou seja, poderia assumir o trono do Brasil. Aos 15 anos, ele é coroado imperador. Aos 15 anos, tem um ano de preparo e tudo. Aos 15 anos, ele é coroado imperador. Olha a participação da igreja. Lembrando que o Brasil era confessional católico, tinha uma religião oficial. Nós temos as cortes brasileiras. Então, aí esse período vai ser chamado de Segundo Reinado. 1840, ele é coroado como imperador do Brasil, devido a esse golpe da maioridade. Então, nós tivemos aí aquelas revoltas, todas que estavam acontecendo, a cabanagem, a Revolta Farroupilha, vão se esfriar, e o Brasil, a partir dessa coroação, salvou a unidade nacional do Brasil. O Brasil não se fragmentou. Só que o tempo foi passando, aí quando chega em 1864, o Dom Pedro II resolve entrar numa guerra contra um país vizinho chamado Guerra do Paraguai. Pessoal, o Paraguai foi dizimado. Dom Pedro II também vai enfrentar movimentos abolicionistas que vão culminar na Lei Áurea. E essa Lei Áurea vai culminar na sua perda do trono. Tudo isso, olha aí, nesse período. E como era que estava a economia do Brasil nesse segundo reinado? Então, nós tivemos o primeiro reinado, com Dom Pedro I, nós tivemos o período regencial, que foi o intervalo ali enquanto o Pedrinho ficava maior de idade, aí durante 9 anos também. E aí nós temos o segundo reinado, que vai ser quando Dom Pedro II assume o poder. A economia do Brasil, deste momento, ela já partia para o café e se desprendia da cana-de-açúcar. O ouro tinha entrado em crise no século XVIII. O ouro já não era tão o motor da economia brasileira. Mas entra o café. O café como principal produto de exportação. A economia do Brasil era basicamente agrária, gente. Era levada para o campo. Não se tinha um processo de industrialização. O açúcar, o algodão e principalmente o café, eles vão fazer parte disso daqui. E se não bastasse, dentro desse período também, nós teremos a descoberta da borracha da Amazônia, que vai ser o ouro branco da Amazônia, que começa um processo de exportação e a borracha chega a ser o
segundo produto de exportação no final do século XIX para o início do século XX. Só atrás do café. Então, nós temos esse caminhar desse período. Por quê? Porque o açúcar tinha entrado em crise. A produção açucareira, que era a principal atividade econômica do Brasil colônia, agora estava em crise, devido à concorrência do açúcar caribenho, lá do Caribe. A Holanda, a Espanha, a Inglaterra, todos eles, a França, estavam começando a produzir açúcar e concorrendo com o Brasil. Aí o Brasil entra em crise, a região nordeste do Brasil entra em crise. Tanto é que no século XVIII nós temos a transferência da capital do Brasil, que era em Salvador, para o Rio de Janeiro. Olha a importância da região sudeste, devido ao ouro e devido ao café, que começa a adentrar na economia. O algodão. O algodão era um outro produto de exportação do Brasil. Só que o algodão, que era para o mercado interno, ele vai se ver como 18,3% da exportação do Brasil. O seu aumento se deu no período que os Estados Unidos entrou em guerra. Em 1861 e 1865, os Estados Unidos está numa guerra civil chamada Guerra de Secessão. E os Estados Unidos era grande produtor de algodão. Só que todo país em guerra, toda a sua indústria vira uma indústria bélica, uma indústria para a guerra. Aí o Brasil viu essa oportunidade. Já que os Estados Unidos não estão produzindo algodão, já que a Inglaterra precisa de algodão para a sua indústria, eu irei entrar aqui nesse processo de exportação. Aí ele entra, só que acaba a guerra dos Estados Unidos volta ao mercado e o Brasil vai começar a perder mercado do algodão, mas o algodão foi um grande produto. Uma coisa que não se resolveu. Olha, coloque na tela para vocês darem uma olhada de perto nessa imagem. Isso é um navio tombeiro, ou um navio negreiro. Uma coisa que não se resolveu, gente, foi isso. Em 1850, se proíbe essa escravidão, esse tráfico negreiro. Mas eles ainda não estavam libertos. E esses escravos vão ser a base da economia brasileira ainda no período imperial. Não deixou de ser. O Brasil vira império, mas não muda muita coisa para o escravizado, porque ele era a principal força de trabalho desse período. Aí, com pressão internacional, nós temos já a Lei Eusébio de Queiroz, que eu falava para vocês na aula passada, de 1850, que proíbe isso daqui, ó, proíbe o tráfico negreiro, mas não proíbe a escravidão. Proíbe o tráfico, mas não proíbe a escravidão. A escravidão ela só vai ser proibida definitivamente em 1888, com a Lei Áurea. Aí eu pergunto a vocês, vem cá. Será que acabou a escravidão no Brasil? De fato? Ou será que o Ministério do Trabalho direto não está fazendo operações prendendo pessoas que tratam o outro ser humano de forma análoga à escravidão? Não tem? Ou seja, a escravidão no mundo ainda não acabou. Ela muda sua forma de ser. E a industrialização? Vocês sabem o que é essa figura aqui? Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá. O Barão de Mauá, no século XIX, na metade do século XIX, até a proclamação da República,
ele vai ser uma das figuras mais emblemáticas da indústria nacional. Como foi o Percival Farquhar, aquele americano que vai vir para o Brasil, que construiu a estrada de ferro Madeira-Mamoré aqui, mas lá no final do século XIX para o início do século XX. Barão de Mauá é o primeiro que traz o trem para o Brasil, é o primeiro que traz as linhas telegráficas ligando a Europa ao Brasil, é o primeiro brasileiro que tem um banco dele. Vai ser um grande magnata que, infelizmente, vai morrer falido por pressão do governo nacional, mas que foi um grande magnata brasileiro da indústria. A indústria, a infraestrutura, Barão de Mauá, ele vai estar ligado diretamente a essa infraestrutura brasileira, nessa construção de ferrovia, criação de banco, companhias de comércio. Só para vocês terem uma ideia, é Barão de Mauá que vai pegar concessão da navegação comercial da Amazônia. Os primeiros barcos a atravessar aqui o Rio Madeira, a vapor, vai ser dele, do Barão de Mauá, da companhia dele. Ou está aqui, são as companhias de navegação. O Barão de Mauá vai estar dentro de uma modernização econômica que não vai ser entendido pela elite brasileira, que era uma elite agrária. E vão ser contra o Barão de Mauá. E essa industrialização não se consolida no século XIX, só vai se consolidar o Brasil industrial no século XX. Aí a gente precisa entender Getúlio Vargas lá na frente, no século XX. Segundo reinado. Esse segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, então, ele tem toda essa simbologia. O café, a elite, aqui, o poder moderador controlando os outros poderes, até que ele acaba, em 1889, com a proclamação da República. Característica do segundo reinado. Na tela para vocês, fica melhor para vocês lerem aí de onde vocês estão. Durante esse período do segundo reinado, o sistema de monarquia parlamentar brasileira começou a ganhar corpo inspirado no modelo britânico. Contudo, diferente dos parlamentarismo inglês, o imperador tinha um papel ativo na nomeação do primeiro-ministro e na condução dos assuntos políticos. Duas correntes políticas se destacavam nesse período. Primeiro, nós temos os liberais, que defendiam a maior descentralização de autonomia das províncias, e os conservadores, que apoiavam o governo central. Os liberais, gente, eles queriam que as províncias fossem mais autônomas. Igualmente era nos Estados Unidos. Isso é característica do iluminismo, tá? Já é a filosofia iluminista entrando no Brasil. E na política externa, a grande importância desse período imperial. O Brasil se desenvolveu em diversas disputas territoriais e conflitos internacionais, sendo mais notável a Guerra do Paraguai, que nós falávamos lá atrás. Essa guerra foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, formada entre Brasil, Uruguai e Argentina. Embora o Brasil tenha saído vitorioso, o conflito custou muito em termos financeiros e humanos, gerando insatisfação e desgaste político. Sabe quem se fortaleceu com a Guerra do Paraguai? Sabe quem se fortaleceu com essa Guerra do Paraguai? O Exército brasileiro vai se fortalecer com a Guerra do Paraguai. Exército esse, Força Armada essa, que só tinha importância a Marinha. Agora o Exército, após a Guerra do Paraguai, vai se fortalecer tanto que vai ser o Exército e a elite brasileira que vão proclamar a República Federativa do Brasil em 1889. Percebam vocês, aqui esse quadro ele representa uma derrocada final do Império Brasileiro. Por quê? Porque em 1889, termina a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai termina em 1870. Ela vai de 64 a 70. O Exército Brasileiro ele vai começar a questionar por que eles não recebem o mesmo tratamento da Marinha Brasileira. E aí eles vão questionar por maior poder.
vai ser criado o Clube Militar, nós vamos ter Marechal Deodoro da Fonseca à frente do Clube Militar. Aí, quando chega em 1889, nós já tínhamos tido a abolição da escravatura, Dom Pedro II tinha brigado com a igreja, está tendo a briga por causa da maçonaria e tudo, casamento de maçom, está tendo a briga com a igreja. E se não bastasse, nós temos a crise econômica, a elite descontente, o exército descontente e a igreja descontente. Os 3 pilares de Dom Pedro II vão se ruir. E aí nós vamos ter essa cena. Civis e militares se reunindo para proclamar a independência do Brasil, derrubar o governo de Dom Pedro II, expulsá-lo do Brasil. Nós temos a proclamação da República de 1889. Olhem na tela para vocês. Olhem na tela. O fim da escravidão, de 1888, a base econômica que sustentava o Império começou a desintegrar. A elite agrária, que era quem sustentava o Império. Especialmente os cafeicultores, que se sentiram traídos pelo governo imperial, que não ofereceu compensação pela perda da mão de obra escrava. Isso somando a crise com a igreja, que eu já falei para vocês, e o crescimento do movimento republicano e o descontentamento militar levou à proclamação da República em 1889, encerrando o período imperial, inaugurando uma nova fase do Brasil. E aqui, meus alunos, aqui se encerra este período, se encerra este contexto da história, para nós entrarmos numa nova fase da história do Brasil, chamada Brasil República. Daqui a pouco eu volto para fazer atividade com vocês e explicar a atividade mão na massa, dentro da metodologia ativa, que está muito interessante essa atividade, tá? Já volto com vocês na próxima aula.